O Leopard 2 é uma das melhores e mais populares plataformas de tanque de sua geração, e há um motivo pelo qual ele está presente atualmente em quase todos os continentes do planeta. Ele também é, no entanto, muito antigo. Ele é mais velho do que o Iluminado. Ele é mais velho do que o Império Contra-Ataca, e se você acreditar, esses filmes foram lançados no mesmo ano em que o M1 Abrams foi introduzido em serviço. A Alemanha percebeu há bastante tempo que é só uma questão de tempo até que o Leopard 2 seja superado em combate, não necessariamente por um adversário físico, mas simplesmente pelo tempo. A profecia se cumpriu na Ucrânia, onde Leopard 2 das forças defensoras foram destruídos por infantaria antitanque, minas e drones. Para substituir a plataforma antiga e se preparar para possíveis conflitos, a Alemanha desenvolve ativamente o Leopard 3, um sucessor mais jovem, agressivo e letal ao trono da lenda. Um projeto privado chamado Panther KF-50, e um também está sendo desenvolvido discretamente, oferecendo à força da Europa Central mais opções para sua futura frota de tanques. Vamos falar sobre isso? O Leopard 2. Atualmente, a força de tanques da Alemanha é formada apenas por variantes do Leopard 2. Para ser mais específico, a Alemanha possui 296 deles no momento da gravação, com um pedido de 16 variantes, Leopard 2 A7 A1 e 123 variantes A8, que quando entregues, completarão uma força de combate total de mais de 230 Leopards. Isso é muito tanque, mas na verdade representa apenas 12% de todos os Leopard 2 já construídos, já que a Alemanha construiu 3.600 deles ao longo do tempo. A maioria foi, claro, vendida após a reunificação alemã. Com a saída da URSS da Alemanha, não foi mais preciso manter uma grande força militar no país e a Alemanha pôde vender seus Leopard 2S com grande desconto. O tanque se espalhou globalmente e hoje é usado em todos os continentes, exceto África e Austrália. É possivelmente o melhor tanque em termos de custo-benefício já construído, o que se deve mais às circunstâncias políticas do que a qualquer outra coisa. Enquanto a Alemanha pretende mantê-lo em serviço por décadas, também trabalha para substituí-lo. O Leopard 2 substituiu o Leopard 1 como principal tanque de batalha do exército da Alemanha Ocidental nos anos 1970, entrando em serviço em 1979. Depois, virou uma das plataformas de tanque mais modificáveis. Se você olhar o menu da Wikipédia com todas as variantes do Leopard 2 e as centenas de subvariantes modificadas desenvolvidas para exportação, verá que a lista é maior do que a quantidade de bananas necessárias para contornar o Leopard 2. As variantes são parecidas, com pequenas diferenças que não vamos abordar, pois isso exigiria um vídeo de 1 hora e não seria tão divertido. Mas toda a família pode ser dividida em 2 subfamílias pela blindagem. O Leopard 2 pesa entre 55 e 66,6 toneladas e mede entre 9,97 e 10,7 metros, com as variantes mais novas pesando e medindo mais por causa da blindagem e do canhão maior. O peso, no entanto, não é o mais importante aqui. O que importa é como ele é distribuído. Todas as variantes do Leopard 2, desde o Leopard 2 até a variante A4, possuem blindagem vertical na torre. E todas as variantes que vieram depois têm blindagem inclinada na torre. Você deve estar se perguntando, por que isso importa, Simon? A blindagem inclinada protege melhor o tanque, pois ricocheteia projéteis. Mais importante ainda é proteger a tripulação. A blindagem distinta em forma de ponta de flecha é bem pronunciada na frente do tanque, já que, estatisticamente, essa é a parte do tanque que recebe mais impactos. Além da blindagem da torre, as saias laterais foram melhoradas e o tanque pode receber blindagem composta, protegendo contra RPG-7 e armas antitanque similares. A blindagem básica do Leopard 2 combina placas de aço e materiais elásticos em camadas, resistindo a projéteis Sabot de 125 mm. A espessura máxima da blindagem nos modelos mais antigos é de 80 centímetros, enquanto os modelos A5 e posteriores quase dobram esse valor para 150 centímetros. Essas medidas devem ser vistas com cautela, pois não são oficiais, mas fornecidas por ex-integrantes e atuais membros da tripulação do Leopard 2 do exército alemão. O Leopard 2 é altamente compartimentalizado para aumentar a sobrevivência. Fontes de fogo e explosão, como sistemas hidráulicos e munição, ficam fora do compartimento da tripulação atrás de porta à prova de explosão.
Esses compartimentos têm painéis de alívio que direcionam explosões para longe da tripulação em caso de detonação. Esses painéis reativos não cobrem todo o tanque, mas podem ser instalados pelas tripulações se seus países puderem pagar. A Ucrânia instalou blindagem reativa explosiva em alguns Leopard 2 recebidos da Alemanha e outros países, enquanto a Turquia está instalando sua própria blindagem reativa nesses tanques. Mesmo com blindagem impressionante, o Leopard 2 não é invencível. Esse tanque foi projetado em meio à Guerra Fria, quando todos a oeste da Cortina de Ferro acreditavam que teriam que enfrentar uma invasão soviética em algum momento. Por causa disso, ele foi projetado especificamente para combates entre tanques, mas isso deixou algumas brechas que foram exploradas por armas anti-tanque de infantaria. Em 2008, um Leopard 2 dinamarquês no Afeganistão bateu em um artefato explosivo improvisado, ficou inoperante e o motorista morreu dentro do tanque. A intervenção turca na Síria segue como talvez o maior exemplo das vulnerabilidades do Leopard 2. Em poucas semanas, 3 Leopard turcos foram perdidos por mísseis antitanque, totalizando 10 Leopard neutralizados até o fim do primeiro mês de combate. Foram destruídos principalmente por munições antitanque de infantaria e carros-bomba, não por outros tanques. Há algumas razões para isso. Primeiro, a Turquia usou mal seus tanques e entrou no combate sem planejamento, o que geralmente leva ao fracasso no campo de batalha. Além disso, o Leopard 2 realmente tem falhas. Por exemplo, as versões básicas não contam com sistema de proteção ativa para rastrear e neutralizar mísseis inimigos. A Alemanha está instalando proteção ativa em todos os Leopard, enquanto a Turquia entrou na Síria sem APS. O Leopard 2 não tem blindagem reativa explosiva, importante contra mísseis antitanque. O maior calcanhar de Aquiles do Leopard é que os compartimentos de munição na frente do casco, com 27 projéteis, não têm blindagem reativa de proteção. Se atingida, toda a munição explode, destruindo completamente o Leopard 2. A terceira vulnerabilidade, típica dos anos 2020, é sua fraqueza contra drones. Isso ficou dolorosamente evidente na guerra entre Rússia e Ucrânia, já que a Ucrânia perdeu 24 Leopard 2, com outros 31 sendo danificados em vários graus, e um deles até foi capturado e levado de volta para a Rússia para pesquisa. Apesar da Ucrânia ter instalado a blindagem reativa explosiva Contact 1 na torre e nas laterais de todos os Leopard 2, isso não evitou o mau desempenho na contraofensiva de 2023. Em defesa do Leopard 2, os Leopards ucranianos avançaram por uma área cheia de minas e equipes antitanque sob bombardeio constante de artilharia e helicópteros Ka-50 e 2 Alligator, armados com mísseis antitanque. E claro, isso sem nem mencionar os drones. Tantos, mas tantos drones. Aqueles Leopards passaram pelo combate mais intenso já enfrentado por um Leopard. E o resultado é basicamente o que você esperaria desse tipo de situação, provando que a evolução da guerra superou o Leopard 2. Isso não o torna um tanque ruim, mas está longe de ser otimizado para a guerra moderna, como mostram os Leopards na Ucrânia. Outro motivo pelo qual seu desempenho na Ucrânia é considerado ruim é porque eles tiveram pouquíssimo combate entre tanques, justamente para o que foram construídos. O Leopard 2 possui um canhão de alma lisa de 120 mm, e isso pode não parecer grande coisa hoje em dia, mas o canhão do Leopard 2 foi o primeiro canhão de alma lisa de 120 mm. Antes disso, todos os canhões de tanque do mesmo calibre eram raiados, com ranhuras que faziam o projétil girar, semelhantes às de armas de fogo. Isso dava aos projéteis precisão e estabilidade, mas não versatilidade. Canhões de alma lisa podem disparar uma variedade de projéteis com boa precisão, mas não a longas distâncias. Porém, isso não importa. Não é necessário um tanque capaz de atingir outro a 8 km, pois mísseis guiados e caças cumprem essa função. Assim, vale a pena trocar precisão a longas distâncias por versatilidade. Canhões de alma lisa têm maior velocidade de projétil devido ao menor atrito interno. Um canhão de alma lisa dispara até 4 vezes mais projéteis antes de ser trocado, e com munição intercambiável para canhões do mesmo calibre, facilita a logística entre tanques de diferentes países. Canhões raiados são coisa do passado, e por um bom motivo.
O canhão introduzido no Leopard 2 foi depois instalado no lendário Abrams dos Estados Unidos, mostrando o quanto ele foi valorizado ao ser inventado. Os novos Leopard 2 possuem o canhão L55 mais longo, preciso e capaz de disparar novas munições a distâncias maiores, com melhor penetração, superando a versão antiga. A mira primária do artilheiro possui telêmetro a laser e computador que calcula a trajetória ideal, permitindo disparos eficazes do Leopard 2 em alvos móveis a até 5 km, mesmo com o tanque em movimento. Embora o Leopard 2 possa transportar vários tipos de munição altamente especializada, ele utiliza principalmente projéteis antitanque de alto explosivo e projéteis perfurantes estabilizados por aletas com sabote descartável, também conhecido simplesmente como munição DART, que é ideal para penetrar a blindagem de tanques modernos. A mais nova munição DART alemã pode penetrar até 30 polegadas ou 75 centímetros de blindagem de aço a uma distância de 2 km. Curiosamente, ela foi encontrada quase intacta em Leopards ucranianos, destruídos em 2023, pois esses tanques nunca enfrentaram blindados russos e não usaram ela. Já suas munições explosivas de alto poder, bem mais eficazes contra a infantaria, foram quase totalmente usadas. O Leopard 2 pode transportar até 27 projéteis no carregador da torre, localizado na parte frontal do casco, com espaço para mais 15 projéteis, totalizando 42. Em breve, o Leopard 2 contará com o míssil antitanque israelense Lajat, capaz de atingir alvos a até 6 km. Além do canhão principal, o Leopard 2 usa duas metralhadoras como armas anti-infantaria. O motor de 1.500 cavalos de potência do Leopard 2 permite que ele atinja umas 68 km por hora na estrada e uma impressionante velocidade de ré de 31 km por hora, tornando-o um dos tanques mais rápidos em marcha a ré que existem. Isso é importante porque tanques demoram a virar. Assim, o Leopard 2 pode recuar rapidamente, engatando a ré. Ele também é incrivelmente silencioso. Comandantes de tanque ucranianos dizem que o Leopard 2 é quase tão silencioso quanto uma van, sendo ouvido por russos apenas a cerca de 200 metros. Para comparação, os tanques soviéticos podiam ser ouvidos a mais de 2 km de distância. O Leopard 2 é incrivelmente móvel e rápido, mas certamente carece de alcance. Seu alcance máximo em estrada e fora de estrada é de 340 e 220 km, respectivamente. Em comparação, o M1 Abrams e o Challenger, ambos tanques de terceira geração, assim como o Leopard 2, têm alcances em estrada de 420, 500 e 50 km e alcances fora de estrada de 200 e 250 km, respectivamente. Isso ocorre porque o Leopard 2 armazena cerca de 1.200 litros de combustível, já os modelos americano e britânico comportam entre 1.600 e 1.900 litros. O Leopard 2 também consome muito, com 300 litros a cada 100 km, valor que chega a 500 litros para condução fora de estrada. Isso, no entanto, está na verdade na faixa mais baixa do espectro de consumo para a geração desses tanques, já que tanto o Challenger 2 quanto o Abrams consomem ainda mais. Então lembre-se disso toda vez que ficar bravo com seu Corolla por esvaziar sua conta bancária rápido demais. O Leopard 2, é claro, ainda não terminou sua evolução. A variante 2A7 pode receber blindagem lateral extra, possui câmeras aprimoradas para motorista e comandante e tem o cano do canhão principal reforçado, permitindo disparar munição de alcance estendido com alcance efetivo de até 5 km. As variantes 2A7 Plus resolveram questões de sobrevivência com proteção 360 graus, melhorada contra RPGs e minas, além de blindagem reforçada na frente do casco e torre. O Leopard 2A8, ainda em produção, finalmente terá um sistema de proteção ativa, essencial contra armas antitanque modernas. A Alemanha melhorou sua frota de Leopard com mais de 100 variantes A7, com mais 123 variantes A8, chegando nos próximos anos, mas, ao mesmo tempo, está planejando deixar para trás a lendária plataforma. Em certo momento, desenvolver uma plataforma totalmente nova acaba sendo mais vantajoso do que atualizar constantemente uma antiga. O Leopard 2 é altamente modificável e tem grande potencial de melhorias. Por isso, variantes modernas seguem sendo desenvolvidas mesmo após 50 anos.
No entanto, ele ainda não foi projetado para combater a infantaria antitanque e sempre terá dificuldades contra ela. Ele é vulnerável a drones e helicópteros, e suas variantes básicas não possuem blindagem reativa, o que faz toda a diferença ao receber impactos de armas antitanque modernas. Esses problemas serão resolvidos com o Leopard 3. A Alemanha atualmente se encontra em uma situação complicada. Veja bem, seus tanques não são páreo para o Armata russo, um tanque de quarta geração que é melhor em todos os aspectos. Para enfrentar essa ameaça, Alemanha e França lançaram em 2017 o Sistema Principal de Combate Terrestre, projeto conjunto para criar um novo tanque que substituirá o Leopard 2 e o Leclerc. Só há um problema. O MGCS só ficará pronto em 2040 e as coisas na Europa já estão esquentando há algum tempo, não é mesmo? Ainda é incerto se o projeto MGCS trará resultados. E dizemos isso porque outro projeto conjunto franco-alemão, o Sistema de Combate Aéreo do Futuro, está em queda livre total devido aos problemas industriais internos de cada país. Neste ponto, na verdade, seria surpreendente se fosse concretizado. As consequências desse constrangimento podem afetar o Sistema Principal de Combate Terrestre, já que os projetos FCAS e MGCS faziam parte do mesmo pacote. Mas as consequências do colapso do FCAS ainda não são claras. Atualmente, ambos os países seguem apostando no MGCS, que trará veículos de combate colaborativos e uma nova plataforma de tanque pouco conhecida. Até o MGCS chegar, se chegar, um novo carro de combate deve suprir a lacuna tecnológica nas defesas da Alemanha. E essa é a função do Leopard 3, que deve começar a entrar em serviço em 2030 no mínimo. Este projeto é o sucessor ideológico do Leopard 2A8, mas sofreu mudanças importantes para modernizar a plataforma. Com os contratos oficiais de desenvolvimento agora assinados, provavelmente saberemos mais sobre isso nos próximos anos. Pelo que sabemos, a torre e o canhão principal enfrentarão os maiores desafios. O Leopard 3 vai substituir o canhão de 120 mm por um novo de 130 mm em resposta direta ao bem protegido tanque russo T-14 Armata. O canhão de 130 mm pesará menos que o de 120 mm do Leopard 2, mas seu sistema de recuo e a munição serão mais pesados. Com o novo redesenho, será ainda mais letal. A Rheinmetall está redesenhando a munição DART, com novo propelente e penetrador de tungstênio mais eficiente. O Leopard 3 poderá disparar munição explosiva de fragmentação aérea, especialmente útil contra a infantaria. Os cartuchos de 130 mm serão muito pesados, 30 kg cada um, mais de 11 kg mais pesados do que os cartuchos atuais de 120 mm e terão 1,3 metros de comprimento. O calibre maior aumentará em 50% a energia cinética, permitindo ao Leopard 3 disparar efetivamente até 10 km. O Leopard 3 terá um sistema automático de ajuste de campo avançado, considerando todos os parâmetros ao disparar: distância, clima, desgaste da arma, influência térmica no cano e outros fatores. Talvez você tenha notado algo nisso. Um único cartucho pesa 30 quilos, o que é bem pesado, não é? Já que Arnold Schwarzenegger não é alemão, nem cabe num tanque, quem conseguiria carregar aquilo várias vezes? Bem, a resposta é que ninguém vai, porque o canhão terá carregamento automático. Isso vai permitir que a tripulação diminua de 4 para 3. Agora, o tamanho da tripulação e torres com carregamento automático são um assunto polêmico entre entusiastas e profissionais de blindados. Um tripulante extra assume várias funções, mas também requer cuidados e suprimentos. Carregadores automáticos são mais rápidos e cometem menos erros que humanos, mas, quando erram, geralmente é algo tão grave que o tanque fica fora de operação e não pode ser consertado em campo. A adoção de um carregador automático traz desafios, como manter a tripulação segura da munição, que deve ficar sempre próxima ao mecanismo de carregamento. Para maior proteção em explosões, a tripulação do Leopard 3 será realocada para o casco, que terá proteção interna superior à do Leopard 2. A mesma solução foi usada no T-14 Armata Tanque, que o Leopard 3 foi projetado para enfrentar, onde a tripulação fica protegida por uma cápsula blindada interna.
Ao colocar a tripulação dentro do casco, a altura do casco aumenta um pouco, mas a torre é mais baixa, reduzindo a silhueta do tanque e dificultando sua detecção. Um casco mais alto tem espaço para um motor maior e outros sistemas que consomem muita energia. Outro passo evolutivo importante é a introdução de um sistema de defesa ativa. O Leopard 3 vai vir com o sistema MUS, que detecta assinaturas de laser, infravermelho e acústicas e suas fontes, e depois as bloqueia. Esta é a forma mais eficaz de lidar com armas antitanque guiadas. O sistema MUS inclui sensores, mísseis, bloqueadores e contramedidas, podendo ainda ser ampliado para detectar dispositivos ópticos e de contramedidas em resposta direta à guerra entre Rússia e Ucrânia, onde drones e munições de precisão usam olhos eletroópticos. O MUS detectará não só ameaças óbvias, como mísseis e fios, mas também disparos de pequeno calibre, clarões de disparo e lasers de baixa potência. Depois, ele insere esses dados no sistema de gerenciamento de combate do Leopard 3, permitindo que a tripulação atire na ameaça sem sofrer impacto. O recurso final do MUS é exclusivo. O olho de gato, como é chamado, ainda é pouco compreendido e, mais importante, é classificado, mas é uma tecnologia que vai permitir ao Leopard 3 iluminar seus arredores de uma forma que detecta até veículos e unidades bem camuflados. Além de um sistema de defesa ativa, o Leopard 3 provavelmente contará com mais blindagem reativa do que seu antecessor, algo que ao longo do tempo foi destacado como uma característica defensiva fundamental que estava faltando. Os números são essenciais para o futuro da Alemanha, que pretende ter cerca de 1.000 carros de combate principais em 20 anos. O uso defensivo desses tanques se justifica pela crescente ameaça de invasão da Rússia a países soberanos e pelo afastamento dos Estados Unidos, parceiro de defesa de longa data, da Europa, chegando a cogitar sair da OTAN. Por esse ângulo, 1.000 tanques para um dos principais países europeus, politicamente e militarmente, não é irracional, já que hoje o país opera menos de 1/3 disso. O Leopard 3 foi projetado para servir por cerca de 25 anos, não como plataforma de transição entre o Leopard 2 e o MGCS. Considerando que o MGCS talvez nunca se concretize, é possível que a futura frota alemã conte apenas com Leopard 2 mais recentes e Leopard 3, deixando lacunas nas fileiras. A Rheinmetall pode ter uma solução para isso. O Panther KF-51. O Pantera KF-51 é um projeto independente da Rheinmetall, criado como variante avançada do Leopard 2 para exportação. Enquanto gravamos este vídeo, não há conversas sobre a Alemanha comprar o KF-51 da Rheinmetall. Ele não foi desenvolvido com a Bundeswehr, não atende seus requisitos e o exército prefere a base do Leopard 2 pela familiaridade e apelo político. O nome Leopard é forte na Alemanha e no meio militar internacional, enquanto o Panther KF-51 ainda é pouco conhecido, apesar das semelhanças com o Leopard 2. Isso pode mudar no futuro, porém, com rachaduras começando a aparecer lentamente no castelo do MGCS. A Alemanha pode escolher o KF-51 futuramente para suprir a falta de tanques. Claro, pode não ser exatamente o que ela queria, ou nem chegar perto disso, mas é muito semelhante aos modelos Leopard 2 e 3, quase fazendo a ponte entre as duas plataformas. O tanque será introduzido primeiro na Hungria. Leonardo, uma das maiores fabricantes de defesa da Itália, vai coproduzir o tanque junto com a Rheinmetall, já que o gigante em forma de bota pretende produzir até 380 Panthers para várias funções. A Ucrânia aderiu ao Panther e terá uma fábrica nacional produzindo o Panther nos próximos anos. Todos gostam desse tanque porque ele é basicamente um Leopard 2 melhorado. A Rheinmetall pegou a variante A4, a mais comum, e aprimorou tudo. Por isso os tanques têm tamanho semelhante. O Panther pesa 59 toneladas, o que é apenas algumas toneladas a mais do que o A4, e incrivelmente ele é só 3 centímetros, ou pouco mais de 1 polegada, mais longo do que o A4, com exatamente 10 metros. Os dois tanques também são em grande parte semelhantes, mas é mais ou menos aqui que as semelhanças acabam. O Panther vai, por exemplo, contar com o mesmo canhão de 130 mm que acabamos de mencionar ao falar do Leopard 3.
o canhão também é carregado automaticamente. O Panther vai carregar 30 projéteis e durante um teste de tiro em 2022 alcançou uma cadência de tiro de 3 disparos em 16 segundos. Diferente da MG3, do Leopard 2. Uma metralhadora de 7,60 e 2 mm, a arma secundária do Panther é uma metralhadora de 12,7 mm, controlada por uma estação de armas remota. Desenvolvida pela Rheinmetall, essa estação de armas permite ao operador elevação total para combater drones inimigos e justifica a escolha de um calibre mais potente. 12,7 mm é mais eficaz contra drones do que 7,60 e 2 mm. As armas do Panther permitem muito mais modificações do que as do Leopard 2 e mais do que qualquer coisa que conhecemos do Leopard 3 até agora. Por exemplo, um ou ambos os carregadores do canhão principal podem ser trocados por módulos de armas especializadas. Durante uma demonstração, em 2022, Rheinmetall substituiu um dos carregadores por um lançador quádruplo para o drone de munição vagante Hero 120 da UU Vision. O carregador foi trocado por um módulo com 30 novos VANTs, como quadricópteros de reconhecimento, que enviam dados ao Panther e ampliam sua visão virtual. Isso não é possível com o Leopard 2, já o Panther tem os sistemas mais avançados de gerenciamento de batalha e controle de VANTs. O tanque dependerá muito de ajuda externa, especialmente de informações de veículos aéreos e terrestres não tripulados, como no programa LOL Wingman das Forças Aéreas Mundiais. As miras do atirador, motorista e comandante foram aprimoradas em todos os aspectos. Visão 360 graus, operação dia e noite com miras térmicas, tudo integrado a um sistema de IA que auxilia o atirador, similar aos sistemas do Leopard 3. A ausência de sistemas de proteção ativa e reativa no Leopard 2 é uma das maiores falhas do tanque, e isso foi resolvido com o Panther. A blindagem do Panther possui 3 camadas. A camada interna é de aço, coberta por placas de blindagem composta. A segunda camada tem blindagem reativa e a terceira, sistema de proteção ativa. A blindagem reativa e o sistema de proteção ativa de série são essenciais no Panther. O Leopard 2 pode ter placas reativas e APS, mas eles não são padrão e exigem muito trabalho para instalar no tanque. O APS em questão é o Strike Shield da Rheinmetall, similar ao do Leopard 3, sobre o qual há rumores, então não entraremos em detalhes. O sistema também estaria em uso nos Leopard 2A4 do Exército de Singapura. Segundo a Rheinmetall, o Panther poderá futuramente receber outro APS, voltado para ameaças de ataque pelo topo, ou seja, drones. No entanto, este é apenas o sistema de proteção ativa Hard Kill. O Panther também vai usar o sistema de proteção ativa MAST 2 como sua solução Soft Kill, que é o mesmo sistema que será utilizado no Leopard 3. Quando o assunto é armamento, blindagem, gerenciamento de batalha e consciência situacional, o Panther deve superar o Leopard 2 em tudo. Mas e a mobilidade? A maior vantagem do Leopard 2 frente a outros tanques é essa. O Panther deve ter motor idêntico ao do Leopard 2, com propulsor de 1.500 cavalos. Considerando que o Panther também terá aproximadamente o mesmo tamanho, formato e peso, ele será capaz de atingir praticamente as mesmas velocidades, cerca de 70 km por hora ou 43 milhas por hora para frente, e 30 km por hora ou 19 milhas por hora em marcha a ré. No entanto, ele terá um alcance muito melhor, de cerca de 500 km em estrada, o que representa um aumento de 47% em relação aos 340 km do Leopard 2. No geral, parece que o Panther é uma versão muito melhorada do Leopard 2, algo que poderíamos chamar de Leopard 2.5, se preferir. Na vida real, as coisas não são tão simples ou binárias. E o principal motivo pelo qual Rheinmetall quis construir o Panther foi porque perceberam o quão bom e popular é o Leopard 2, mas a Rheinmetall não tinha os direitos sobre o tanque. Talvez você esteja se perguntando, por que eles não fabricam e vendem seu próprio Leopard 2? Na verdade, foi assim que chegamos ao KF51, porém, ainda não é uma plataforma finalizada. Está mais avançado que o Leopard 3, mas ainda não é um produto finalizado. O exército alemão também não demonstrou interesse até agora. Ainda é necessário discutir entre o Panther e o Leopard 3.
Se o desenvolvimento conjunto do tanque de batalha principal franco-alemão realmente fracassar, a Alemanha pode simplesmente optar por mais Leopard 3 e se recusar até mesmo a considerar o Panther. Não por odiar ou achar o Panther insuficiente, mas porque investir em um projeto do governo é financeiramente mais viável. De qualquer forma, duas coisas são certas. O Leopard 2 é uma plataforma antiga que revela suas fraquezas. O tempo chega para todos, e embora o Leopard 2 ainda envelheça lentamente e com elegância e siga presente em vídeos de combate por décadas, ele está gradualmente caindo para a segunda categoria de tanques. Em breve, Leopard 3 e Panther sairão das fábricas alemãs. Quais países os usarão e em que quantidades? Bem, isso ainda veremos. Obrigado por assistir.